Olá a todas e todos, eu me chamo Pago Rodrigues. Hoje eu estou aqui entrevistando o professor Arthur Quioro, que foi ministro da Saúde durante o governo Dilma, mas também é médico sanitarista. Bom dia, Arthur. Queria agradecer a sua participação aqui nesse bate-papo e começar perguntando para você. A gente tem visto uma série de números em relação ao coronavírus, né? A epidemia tem se espalhado fortemente no mundo, mas os números no Brasil também têm crescido na mesma velocidade que países como a Itália, os Estados Unidos. Nas últimas 24 horas, Arthur, a gente registrou mais 15 mortes e cerca aí de mais 500 novos casos de corona. Então, eu queria começar te perguntando, você acha que as medidas que o Ministério da Saúde e o governo federal têm adotado aqui no Brasil são suficientes para o controle dessa epidemia? Bom, Paco, em primeiro lugar, bom dia, prazer estar aqui com você, nesse espaço novo que você vem construindo, extremamente relevante. Eu penso que nós temos que dialogar sobre qual Ministério da Saúde nós estamos falando, porque eu acho que, na verdade, existem dois tipos de resposta, né, duas modalidades de organizar a coordenação do Sistema Nacional de Saúde brasileiro. Uma, até aquele pronunciamento do presidente Bolsonaro, trágico pronunciamento essa semana, e a segunda, aqui o ministro da Saúde, o Mandetta, passou a adotar a partir do pronunciamento. Eu vou começar pela segunda, depois eu volto na primeira. A segunda é tragédia anunciada. O tal do isolamento vertical, ou seja, não isolar nada, simplesmente separar os idosos, as pessoas com doenças crônicas, com comorbidades, pessoas com deficiência, né, e deixar a vida rolar para que as pessoas possam se imunizar por rebanho, como nós dizemos em saúde pública, em epidemiologia, já se demonstrou uma verdadeira tragédia. E os países que adotaram essa medida inicialmente, todos eles não apenas reverteram e agora contam os prejuízos, que na verdade são contados com vidas, né, e contam os prejuízos e se manifestam publicamente, colocando o arrependimento, indicando para os demais países que não trilhem o caminho que eles adotaram. Eu me refiro ao Reino Unido, à Inglaterra, eu me refiro principalmente à Itália, né? Quem viu as declarações do prefeito de Milão, né, que estão viralizando, profundamente arrependido por ter liderado o movimento Milão Não Pode Parar, né? O próprio Trump, que inicialmente foi na mesma linha da gripinha, do resfriadinho, rapidamente reverteu. E eu insisto, se nós tivermos a continuidade da condução do enfrentamento da pandemia do coronavírus na lógica do Bolsonaro, na lógica que o Mandetta está capitulando, né, eu tenho informações de que ele está perdendo sustentação porque a própria equipe técnica do Ministério não aceita e não aceitará essa estratégia. Ontem, o secretário executivo praticamente confrontou a opinião do Bolsonaro na televisão, e sei que agora de manhã tem uma revolução, uma rebelião entre os profissionais da Secretaria de Vigilância e Saúde lá do Ministério, revoltadíssimos, querendo entregar os cargos, tal. Então, assim, e nesse cenário, o que está acontecendo? É o pior cenário possível. O nosso Sistema Nacional de Saúde não chama SUS por acaso, ele é Sistema Único de Saúde, porque ele é constituído a partir da articulação dos municípios, dos estados da União, que na nossa Constituição dão prerrogativa para as 3 esferas de governo atuarem. Exato. Diferente, por exemplo, o sistema de saúde francês, ele é todo federal. O sistema de saúde espanhol, ou mesmo o italiano, ele tem o Ministério da Saúde lá, normatiza, mas quem executa são todos os governos provinciais. Aqui no Brasil, dadas as características da nossa Constituição, os municípios têm responsabilidades, os estados têm responsabilidades, a União tem responsabilidade. E a principal tarefa da União é coordenar as ações que são implementadas por estados e municípios, ou seja, você tentar ser mais claro. Na lógica do SUS, não adianta o Bolsonaro dizer uma coisa, né,
Porque se não tiver pactuação, quem executa essa coisa são os estados e municípios. Então, o que nós estamos vivendo? O presidente da República e agora o ministro atrapalhando a estratégia, e os estados se rebelaram, se fecharam, né? Estão fazendo uma condução completamente antagônica de confronto ao do ministério, ainda bem, e os municípios, a maior parte deles também, né? Então, ontem, por exemplo, se constituiu o Conselho Nacional dos Secretários de Estado, quase que decretou o rompimento da estrutura federativa, porque eles disseram o seguinte: nós não aceitaremos mais a condução do Ministério da Saúde. Olha que loucura! É isso. Né? Que loucura. Então, essa é a tragédia anunciada. Até porque o pronunciamento do Bolsonaro já teve efeitos concretos. Eu vivo em Santos, eu trabalho em São Paulo, mas vivo em Santos. Tá. Né? Ontem, por exemplo, eu já vi muito mais gente na rua. É verdade. Então, o chamamento do imbecil, desculpa usar essa expressão, né? Mas do presidente, aquela figura abjeta, né? Ele teve impacto sobre seguidores, sobre gente que eu digo que tem imunidade de rebanho, tem gente que se reporta como rebanho, né? É verdade. Bastou o líder dizer uma coisa, não usou minimamente o raciocínio. Agora, vamos voltar à primeira parte que eu falei assim, vamos voltar um pouquinho no passado. Mesmo na primeira fase, o governo federal fez o que tinha que ser feito? Sim e não. Deixa eu explicar. Tá. A primeira fase, que significava tentar identificar possíveis casos suspeitos, né, que chegavam da China, que chegavam da Europa, tal, foi bem conduzida. Por quê? Porque o Brasil vinha seguindo os protocolos da vigilância epidemiológica, da Organização Mundial de Saúde, e nós temos equipes de vigilância epidemiológica na União, lá no Ministério da Saúde, nas secretarias estaduais, nas secretarias municipais, que são muito competentes, são muito boas, e não foram desmontadas por essas últimas reformas que vêm sendo feitas desde o golpe de 2016. Então, essa impressão que ficou para a população de segurança, que o Ministério vinha. Por quê? Porque era uma ação coordenada. O Ministério anunciava, a ação era feita de forma coordenada. Qual é o problema? Nós tivemos, Pagu, 2 meses, quer dizer, a nossa posição geográfica no mundo, o tempo de locomoção da transmissão, quer dizer, uma pandemia, uma das características é que ela vai se transportando como onda, né? Demorou 2 meses para chegar aqui. E nesses 2 meses, se a primeira parte foi bem feita, a parte de preparação para enfrentar os efeitos da pandemia já estabelecida não foram tomados. Eu vou te dar exemplos. O Ministério da Saúde não comprou os kits diagnóstico. Exato. Não comprou. Falou. Mas não comprou. Não colocou dinheiro na Fiocruz, que é um laboratório público que tem capacidade de produção. Não autorizou outras empresas a produzirem. Tinha 7 empresas esperando a autorização na Anvisa, não deu prioridade. E até agora não conseguiu comprar os kits. Então está faltando material. Não protegeu os trabalhadores. Então você não comprou máscaras, luvas, o material de proteção individual que é decisivo para os trabalhadores da saúde. Não foi feito. Desde que o Bolsonaro assumiu, foi desmontado o programa Mais Médicos. Exatamente. E olha, 80% dos casos do coronavírus são casos leves. Não precisam ir para um hospital, não vão para a UTI, mas precisam da equipe da saúde da família completa, com agente comunitário, com o técnico de enfermagem, com o enfermeiro, com o médico, fazendo visita domiciliar para o idoso, fazendo orientação para ver se tem alguém que foi comunicante, que precisa fazer testagem, atendendo os casos mais leves. Olha, isso é um resfriado comum, isso não é Covid. Olha, isso aqui isso aqui e tal. Esses grupos têm que ter mais cuidado. E essa atividade de ação comunitária está toda desmontada. Sabe por quê? Porque o Mandetta, que foi o maior inimigo do Mais Médicos quando eu era ministro lá na Câmara dos Deputados, fez questão de desmontar o Mais Médicos nas capitais, nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas, dizendo que aquilo ali era uma obra do PT, que era um jeito ideológico de dominação da relação, aquela baboseira do discurso anticomunista. E agora anunciaram tardiamente que vão colocar 5.000 médicos. Até eles cumprirem todo o ritual, os médicos vão chegar no final da epidemia, sendo que nós temos 1.800 cubanos que ficaram no Brasil. Porque casaram, porque não quiseram voltar, não importa, mas estão aí prontos para trabalhar. Para trabalhar. Eles dispensaram, Pagu, agora, esse mês, entregaram a carta de dispensa
para os médicos que estão no Mais Médicos, que completaram 3 ou 6 anos, o primeiro ou o segundo ciclo. Ao invés de automaticamente renovar o contrato desses caras, né? Agora, que depois que a gente denunciou, eles estão dizendo que vão renovar por 6 meses. Mas os médicos já receberam o aviso, como se fosse o aviso prévio. Nós temos, Pagu, mais de 7 mil médicos brasileiros formados no exterior, que estão aguardando fazer o tal do revalida, né, para poder exercer a profissão. Estão parados, não conseguem trabalhar. O governo, desde que teve o golpe, não terminou o revalida de 2017 e não fez mais nenhuma prova. Então, tem médico há 2, 3, 4 anos, 5 anos formados, e formados em escolas médicas do mundo inteiro, boas, escolas médicas talvez não sejam tão boas, que teriam que ser passados, claro, por um exame de validação, só que o exame de validação não funciona. Então, é mais um exemplo. Vou te dar outro exemplo de coisa que não foi feita. Vou dar mais 2 exemplos importantes. As UPAs, os prontos-socorros, estão esfrangalhados, estão sem médicos, sem enfermeiros. Numa emergência sanitária, se convoca a Força Nacional de Saúde do SUS e imediatamente abre o edital e contrata médico, enfermeiro, remove de lugares onde estão sobrando para poder atender a população. E o mais grave, nós sabemos que 20% dos casos precisam de leitos de internação da Covid e que 5% precisam de assistência crítica, ou seja, leitos de UTI. O governo federal não comprou um leito, não ampliou um leito público, não chegou a um recurso. Por quê? Porque aí entra o X da questão, né? Se é verdade que a parte da saúde pública foi bem feitinha, tal, mas o que o Mandetta não teve coragem, né, foi de enfrentar os efeitos da emenda do teto, que congelou o orçamento do Ministério da Saúde nos últimos 3 anos. 2018, 2019, 2020, foram 22 bilhões e meio. E é por isso que não comprou mais médico, é por isso que não comprou kit, é por isso que não providenciou compra de leite de UTI. Não tem outra conversa. É o efeito do ajuste das reformas neoliberais, da política econômica do Guedes e do Bolsonaro sobre a saúde, da qual o Mandetta é um signatário. Ele aprovou a emenda do teto quando era deputado. Então, assim, Arthur, agora vem a conta, né, Paulo? Então, porque era um pouco justamente o que eu ia te perguntar, né? Porque, em princípio, parecia mesmo, né, que a posição do Mandetta, né, quanto ministro da Saúde, era diferente da do Bolsonaro, que eram posições distintas, e parecia que as medidas necessárias estavam sendo tomadas. Mas essa semana, o Bolsonaro, né, o governo Bolsonaro soltou o vídeo institucional "O Brasil não pode parar", cometendo o mesmo erro, o mesmo desacerto que Milão, né, cometeu, que o prefeito de Milão cometeu. Depois o Mandetta reforçou a medida de manter as igrejas abertas como bem essencial, ou seja, incentivando ou permitindo as aglomerações, né? O Bolsonaro ontem voltou a falar novamente, né, dessa questão de o Brasil não pode parar, deu uma entrevista para o Datena, reafirmando toda essa política de que o corona é só uma gripezinha. Então, a gente vê que, na verdade, tem uma orientação assim bem completa do governo, que é muito irresponsável sobre isso. E justamente, né, eu ia perguntar, primeiro tem uma orientação política do governo que é concreta, de favorecimento a banqueiros, empresários. Você tem orçamento que está destinado aí, um pacote de 160 bi para cobrir prejuízos de banqueiros, mas você não tem o orçamento necessário para a saúde conseguir se estruturar nesse processo de epidemia. Foram 22 bilhões, né, com a emenda que impôs assim, teto para gastos sociais e impactaram a saúde. Impactaram muito, mas o que está previsto não repõe nem 4 bilhões do que foi perdido, né, nesses últimos anos aí desde o teto. Para as ações de prevenção, o Mandetta liberou 485 milhões, dá para R$2 por habitante, ou seja, dá para comprar um sabonete para cada brasileiro. É menos do que o preço de uma passagem de ônibus, né, nas grandes cidades, né? Compra 58 ml de álcool em gel. É um absurdo. E aí eu queria que você explicasse para a gente, Arthur, um pouco o que é essa emenda do teto de gastos, né? De que maneira ela vem afetando o sistema, porque a gente tem pessoas signatárias do governo Bolsonaro que defendem muito a privatização do sistema de saúde,
mas o que a gente tem visto nesse processo de epidemia ou de pandemia do corona, não só no Brasil, né, na Itália, nos Estados Unidos, na Espanha, a importância de você ter sistema de saúde público, né? Porque os países onde não tem já estão entrando em colapso, né? Exatamente. A gente sempre disse isso, né? Apesar do SUS ter sido subfinanciado historicamente e desfinanciado desde o golpe de 2016, a partir da emenda constitucional, porque para entender o que é a emenda constitucional foi um acréscimo à Constituição que impede que o gasto público seja superior ao da inflação, ou seja, apenas repõe por 20 anos aquilo que a inflação foi apurada. Ou seja, se a população envelheceu, se novas vacinas foram inventadas, se novas tecnologias têm aí, se as pessoas estão mais doentes, enfim, com isso tem que trabalhar. Isso, na prática, resultou na saúde em 22 bilhões e meio a menos nos últimos 3 anos. Ou seja, o que já era ruim ficou ainda mais com mais dificuldade de operação. E, nesse momento, num momento como esse, mais do que nunca fica clara a importância de ter um sistema nacional de saúde. Os países, mesmo aqueles que têm sistemas exemplares, como é o caso da Itália, da Espanha, da França, da Alemanha, de Portugal, né, estão sofrendo barbaramente os efeitos da pandemia. Vocês imaginem se não tivesse. Vejam o exemplo dos Estados Unidos, que é um país em que as pessoas ou têm plano de saúde ou alguma coisa em torno de 70, 80 milhões de norte-americanos não têm absolutamente nada. Eles não têm nem o SUS. Né? E não é por menos que em pouquíssimos dias, que não é uma previsão apocalíptica, né? É um dado de realidade, o número de casos nos Estados Unidos hoje já é o maior número de casos registrados, ainda não é o de óbitos, até porque é muito interessante compreender isso. No caso da pandemia de coronavírus, os óbitos estão sempre refletindo praticamente a história dos últimos 30 dias, os últimos 15 dias de transmissão e de agravamento dos casos. Então, assim, a tragédia nos Estados Unidos ainda está para se apresentar, e do jeito que as coisas vão, ela terá uma dimensão apocalíptica, terá uma dimensão muito mais grave, por exemplo, do que a da Itália. Tá certo? E no Brasil, nós, felizmente, ainda temos o Sistema Único de Saúde. Né? Agora, O que me preocupa, Pagu, é uma outra coisa. Né? É com esse baixo nível de investimento, com os serviços desorganizados. Né? Mas é uma coisa que até agora, na Europa, eles não precisaram se defrontar. Que efeitos, na verdade, a epidemia terá nas comunidades mais carentes, nas favelas, nos cortiços, nas populações vivendo em situação de rua, no sistema prisional, que o nosso é crítico. Né? Como é que isso acontecerá, vamos dizer assim, nesses chamados setores mais vulneráveis da sociedade? Hoje eu estava vendo uma matéria que estima alguma coisa em torno, eu não tinha esse dado, uma coisa em torno de 13 milhões e meio de habitações são habitações no Brasil em que vive um grande número de pessoas. Ou seja, aquilo que a gente pode dizer assim, onde as pessoas se aglomeram, ou seja, são pequenas moradias com um grande número de pessoas. Porque uma coisa assim, faz isolamento numa casa de classe média, num apartamento de classe média, que você tem um banheiro para isolar, você tem um quarto, vai ser um incômodo, mas operacionalmente é possível fazer. Agora, num casebre, onde moram 8 pessoas, 7 pessoas, 4, 5 crianças, 2, 3 adultos, 4 adultos, tal, ou num cortiço, né, onde moram inúmeras, são habitações coletivas, como será desenvolver atividades de prevenção de isolamento nesse caso? Que efeitos que a epidemia? Né? E eu quero chamar a atenção de uma outra coisa. Né? Isso está sendo pouco considerado, né? Não é para alarmar, mas nós temos que considerar que nós ainda estamos no finalzinho do verão, entramos agora no outono, e não estamos ainda nos dias mais frios de outono nem no inverno. Né? O que nos preocupa profundamente, por quê? Porque toda doença gripal, toda doença gripal, né, com o confinamento do inverno, ela tem uma maior chance de transmissão, porque as pessoas ficam mais juntas. Né? Tem estudos já que mostram que a cada grau da temperatura que sobe, diminui um pouco o impacto de transmissão. Isso, inclusive, já para o coronavírus. Então, o que pode fazer com que a gente tenha, a partir de algumas semanas, uma concentração cada vez maior do número de casos
nas regiões mais frias do país, na região sul, na região sudeste, nas cidades mais frias. Mais frias. Exatamente por essas características climáticas e epidemiológicas. Voltando um pouquinho numa coisa que você trouxe que é importante, uma das estratégias que a China e os países como Itália, Estados Unidos têm adotado para o combate é, primeiro, a testagem massiva, né, de pessoas, e depois o isolamento isolamento total daquelas pessoas que são constatadas com corona. O Brasil só realizou aí no mínimo 30 mil testes, e agora ainda reforçou a estratégia, né, de que mesmo que venham novos testes, que eles serão os testes a partir da estratégia vertical, que é isso, somente testar pessoas que estão dentro do grupo de risco e aquelas que já apresentam sintomas mais graves. Então, a gente pode dizer, Arthur, que essa estratégia que o Brasil tem adotado não é adequada, é isso, para a gente ter uma dimensão, assim, daqui 2 meses de como é que essa pandemia vai ser, de quais são os números dela, mas algumas projeções e estudos que foram feitos já chegam a cogitar a possibilidade de a gente ter cerca de 1 milhão de pessoas, aí, mais, né? Quase 100 milhões infectadas e cerca de 1 milhão de mortos se a gente não tiver um controle real desse processo no Brasil. E aí... Só para esclarecer, na verdade, essa é a prospecção que o Imperial College London faz com base em modelos de simulação, que se não for feito nenhuma medida de supressão, ou seja, deixar a vida rodar, num país com 212 milhões de habitantes, nós devemos ter, claro, são modelos matemáticos, podem estar sujeitos a muitos erros, mas a variação é muito grande. E o que eu quero te dizer, Pago, assim, com certeza, hoje nós temos 3.477 casos confirmados, 93 óbitos no Brasil. É claro que esse número não corresponde à realidade da doença. Primeiro, porque os testes estão demorando para ficar pronto. Segundo, porque os testes estão sendo feitos de forma restrita, até por falta de testes, apenas para as pessoas que têm casos graves, que procuram os hospitais, que vão para a UTI, os casos leves ou os comunicantes, que teria sido fundamental. A experiência internacional, a experiência da Alemanha, a experiência da Coreia do Sul, a experiência do Japão, de Singapura, de Hong Kong, mostram que aliar o isolamento com a testagem, o rastreamento de todo mundo que teve contato com os casos, vai testando, isolando, né? Isso tem um impacto. Isso que acho que é importante. Como nós estamos falando de uma doença de altamente contagiosa, a gente não consegue fazer assim, acabar a doença. Mas a gente consegue, assim, hoje a nossa curva, vou usar aqui com a minha mão, vou tentar, hoje a nossa curva está assim, a curva da Itália está assim, dos Estados Unidos está assim, a nossa está assim. Tá certo? A ideia é fazer com que a curva faça isso. Por que isso é importante? Ou, talvez, que a gente faça ondas. Porque se a gente conseguir diminuir a intensidade, a força com que a doença está se propagando, a gente consegue, em primeiro lugar, proteger mais aqueles segmentos que são mais vulneráveis, idosos, pessoas com comorbidade, etc. Mas tem um fator que é decisivo, que é a gente proteger o próprio sistema de saúde da sobrecarga. Uma parte considerável daquela altíssima letalidade da Itália e agora da Espanha se explica por vários motivos. Né? Se explica porque eles não tomaram medidas inicialmente, se explica porque eles têm uma concentração de idosos muito grande. A Itália é o segundo país mais idoso do mundo, só perde para o Japão. Né? Então, assim, eles têm, de fato, uma composição demográfica de maior risco, mas foi decisiva a desorganização do sistema hospitalar, né, que foi responsável, inclusive, pela transmissão da doença para muita gente, e, em particular, né, a desestruturação pela sobrecarga. Literalmente lotou, explodiu de casos, e eles não deram conta de atender. Então, muita gente morreu sem assistência. Então, quem nos assiste precisa compreender que essa é uma situação importante. Mas eu sou jovem, eu sou atleta, que nem aquele imbecil quis dizer, né? Tudo bem, mas mesmo quem é atleta está morrendo. Morre menos que o idoso? Morre menos. Mas tem que pensar que nesse momento a gente tem que ser generoso, tem que ser solidário e tem que ajudar a abaular a curva para os próprios profissionais de saúde poderem atender de forma adequada e se proteger. Porque tem um aspecto que talvez as pessoas não estejam considerando. Os profissionais de saúde também têm receios.
também se expõem, também podem transmitir para suas famílias. Então, quanto maior controle nós pudermos ter sobre a situação, menor o grau de risco, de exposição que os próprios profissionais. Então, é preciso ter um chamamento à racionalidade, né? Um chamamento a uma visão, como eu disse, solidária, generosa, né? E uma coisa extremamente importante, Pagu, não contrapor, não tem dicotomia entre cuidar das vidas e cuidar da economia, do emprego, da sobrevivência. Exato. As duas coisas têm que ser feitas ao mesmo tempo. Obrigada, Arthur. Bom, gente, esse foi o Papo com o Pagu de hoje. Entrevista aí com o ex-ministro de Saúde, o Arthur Quioro. E eu queria repassar alguns pontos aqui com vocês que foram muito importantes desse bate-papo. Acho que o primeiro deles é dizer em relação à necessidade de um isolamento social que seja completo, né? As medidas atuais do governo prevêem isolamento social só vertical, que inclui grupo de riscos, mas a gente sabe que todos os países que adotaram isso como primeira medida para controle do coronavírus não tiveram o resultado necessário e precisaram fazer o isolamento social total, ou seja, o horizontal, em que todo mundo que pode se isola para garantir a não transmissão do coronavírus. A segunda coisa mais importante dessa nossa discussão é a prova que a gente tem de um período como esse, ter que defender e a necessidade de ter um sistema público de saúde de qualidade. Os países que tiveram a sua saúde privatizada, como os Estados Unidos, estão enfrentando um altíssimo impacto para conseguir controlar a pandemia do coronavírus e atender adequadamente todo mundo. Então, a defesa do SUS é uma das nossas principais tarefas aqui no Brasil para garantir a curto e a longo prazo o atendimento digno e decente para todas as pessoas que precisam de saúde, do sistema de saúde. Saúde é um direito, saúde não é uma mercadoria. E o planejamento estatal e a presença do Estado prova que é possível a gente ter uma saúde de qualidade. Basta que os governantes priorizem os recursos necessários para que a saúde tenha a qualidade devida. A terceira coisa não existe uma contraposição ou não é contrário à necessidade do crescimento econômico em relação à necessidade de atendimento de saúde que uma população tem. A pandemia do coronavírus não vai gerar um colapso econômico se o Estado planejar adequadamente tanto as políticas de saúde quanto políticas econômicas que priorizem a população trabalhadora e não banqueiros, empresários. Então, mais uma vez, havendo uma orientação política correta, a gente não vai ter um colapso do sistema econômico. Basta que o presidente Bolsonaro priorize concretamente a vida dos trabalhadores. E a quarta, e não menos importante, aprendizado que a gente pode tirar aqui desse bate-papo com o Arthur, quanto ao fato de que a gente precisa ter governantes responsáveis. As declarações todas que o presidente Bolsonaro tem dado em relação à pandemia do coronavírus são completamente responsáveis. Soltou um vídeo institucional dizendo que o Brasil não pode parar, e na verdade é o contrário, o Brasil deve e precisa parar para a gente garantir o controle da pandemia de coronavírus. E acho que, para além de tudo, dizer que o Bolsonaro tem sido grosseiro na maior parte das suas declarações, para um mínimo grosseiro e não respeita a vida das pessoas. E o que a gente sabe é que cada vida de cada pessoa neste país importa. Então, não tem essa história de vou priorizar um grupo específico de pessoas. Todo mundo é cidadão ou cidadã brasileira, mesmo aqueles que residem aqui e que não são
nascidos aqui, também merecem, têm direito a esses cuidados, como os trabalhadores imigrantes, e a gente precisa de governantes responsáveis, e não dessa grosseria que o Bolsonaro vem fazendo na política desde que ele assumiu a presidência da República. Então, se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreva no meu canal, siga Pagu Rodrigues nas redes e a gente se vê no próximo bate-papo. Fique em casa.